Sou totalmente a favor da liberdade de expressão, mas eu de novo aqui, Everton Siqueira, e esse é o canal Geração Exponencial. E o vídeo de hoje promete, viu? Vamos falar sobre liberdade. E aí, existe limite para nossa liberdade? Com certeza você já ouviu algum conhecido ou amigo dizendo isso aqui. Sou totalmente a favor da liberdade de expressão, mas condeno totalmente a violência das torcidas, mas sou contrário a todo e qualquer ato de desrespeito com as mulheres. Mas, pois é, tem muita gente aí usando o mas como conjunção adversativa. Mas a maioria nem se dá conta disso, viu? E é por isso, meus amigos, que o mas se tornou um problema na nossa sociedade. Olhem bem para isso. O jogador de futebol Neymar é habilidade pura, certeza de show e lances desconcertantes. E o português Cristiano Ronaldo é o que mais fez gols na Champions League. Então, qualquer fã de futebol gostaria de ter os dois no seu time, não é mesmo? Agora vamos de novo, mesma frase com uma pequena diferença. O jogador de futebol Neymar é habilidade pura, certeza de shows e lances desconcertantes. Mas o português Cristiano Ronaldo é o jogador que fez mais gols na Champions League. Ih, rapaz, eu acho que agora você prefere o Cristiano Ronaldo no seu time. Viram a diferença? Olha como o uso inadequado do mas pode atenuar uma situação de discordância ou de anulação do que foi dito anterior a ele. E o exemplo que eu usei foi bem leve, viu? Percebam agora por que eu disse que esse mas se tornou um problema na nossa sociedade. E é por causa de tipos de comentários como este aqui, ó. A Geise Arruda foi humilhada pelos alunos e teve que deixar a universidade escoltada por policiais. Mas você viu o tamanho do vestido dela? A torcedora de 23 anos foi atingida por uma garrafa arremessada pela torcida adversária e morta ao tentar ver um jogo de futebol. Mas ela fazia parte de torcida organizada. Os cartunistas do Charlie Hebdo foram mortos por uma ação terrorista na França. Mas eles ridicularizaram a religião islâmica. E esse, meus amigos, é o grande perigo desse tal mas. E aquele caso antigo de terrorismo contra o jornal Charlie Hebdo? Foi lá em 2015, você se lembra? Eu lembro perfeitamente que eu estava no trabalho no dia do ocorrido, e um colega meu comentou assim: nossa, que absurdo esse ataque terrorista contra os cartunistas, mas esses caras também, viviam zombando da fé dos outros. Percebeu aí como esse mas acaba transferindo a responsabilidade do ocorrido para a vítima? É como se atenuasse a consequência e transformasse aquele absurdo em algo aceitável. E aí, meus amigos, aquilo que deveria ser sempre rechaçado como atrocidade, imoral, ilegal e desonesto, passa a ser implicitamente diluído pela ignorância. E aí a gente frequentemente ouve coisas como: o político tal roubou, mas quem nunca roubou na política? Fulano foi assaltado, mas ficou andando na rua com o iPhone na mão. E por aí vai, viu? O mas transforma as ações anteriores em erros que justificam os erros posteriores. É um tipo de compensação, que é ainda mais diabólica quando a definição do que é erro depende do interesse dos que usam o mas. Compreende agora? Existe um limite específico de tolerância para esse tal mas, da vida. Se matou, não tem conversa, não tem mas, não entra em nenhuma discussão sobre provocação, desrespeito ou preconceito. Ah, Everton, então eu não posso discutir o problema das torcidas organizadas ou as piadas ofensivas contra a religião? Sim, você pode, mas isso é discussão para um outro momento. Se você começa uma frase dizendo: sou contra o desrespeito com a mulher, contra a violência nos estádios, contra o terrorismo, mas você desvia a discussão. Começa um outro assunto que com certeza é de menor importância diante de um assassinato. Da realidade de que pessoas matam pessoas que pensam diferente. E uma pausa aqui. Eu não estou dizendo que não devemos discutir as motivações desses crimes. Devemos sim, até para podermos evitar outras tragédias parecidas. O que eu estou dizendo é para você tomar cuidado e não colocar uma discussão secundária diante da primária. Pessoas foram mortas por pensar diferente de outras pessoas, e isso vem antes do foi morto porque ofendeu.
Esse é o ponto crucial para a discussão. E nesses casos que eu citei, aconteceu exatamente isso. Desviaram as questões principais. A Geise Arruda foi constrangida e humilhada em público. Ponto. Dane-se o tamanho do vestido que ela estava usando. A jovem torcedora foi morta aos 23 anos tentando assistir uma partida de futebol. Ponto. Dane-se se ela fazia ou não parte de torcida organizada. Uma menina de 23 anos. 12 pessoas estavam trabalhando no escritório do jornal Charlie Hebdo e morreram durante um atentado terrorista. Ponto. Dane-se o conteúdo das charges e piadas do jornal. Bom, e no caso da Geise, ela teve a chance de tomar as ações cabíveis. Mas, para quem está morto e para as famílias que ficaram, não faz diferença a motivação. A vida foi tirada e não tem volta. E colocar em discussão a liberdade de expressão nessa circunstância é um problema. Tentar criar um limite para o humor também é um problema, porque podemos cair na teia de aranha do politicamente correto. E aí, meu irmão, não tem mais limites. Desde os Mamonas Assassinas até o Mario que pula em cima de tartarugas, tudo passará a ser ofensivo aos que precisam da proteção dos idealistas. Aqueles que acham que sabem o que é melhor para todos. E os terroristas que mataram os jornalistas do Charlie Hebdo também tinham a certeza que sabiam que era melhor para todos, viu? Tanta certeza que mataram e morreram por isso. E só para deixar claro, eu pesquisei o assunto durante a criação desse vídeo aqui e não achei nada legal as charges e piadas com a religião dos caras lá. Mas a questão não é essa. Não é morreram porque ofenderam. Eles sabiam dos riscos. Eles morreram porque defendiam suas opiniões, porque acreditavam que nada nem ninguém era blindado à crítica e à zoeira. E na França, país do jornal Charlie Hebdo, existe um regime que garante liberdade, fraternidade e igualdade. E 2 anos após o atentado, o diretor do jornal, Laurent Ries, declarou: "Não vamos abrir mão do nosso ofício, não vamos abrir mão da nossa paixão, que nossas vidas não se vejam ditadas por esta violência." Ah, Everton, mas eles sabiam dos riscos, sabiam que estavam mexendo com fanáticos. Sim, eles sabiam, mas a alternativa para a edição do Charlie Hebdo seria transferir para os outros a escolha do que é bom para eles. E isso é abrir mão da liberdade. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos.